Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje, Ana me ajuda, mentoria ao vivo, que delícia! E hoje a gente organizou aqui os áudios, peço perdão para o pessoal do YouTube. As duas últimas vezes que nós fizemos o Ana me ajuda, vocês não conseguiram ouvir a pessoa que está sendo convidada, né? Então, perdão aí, gente, mas acho que hoje vai dar tudo certinho. E aí, você que está entrando, sejam muito bem-vindas. Se você quer entrar ao vivo comigo, você pode estar mandando a solicitação. Se não, eu vou escolher aqui aleatoriamente, vou chamar, hein? Olha aí. Muito bom, vamos mandando. Quem aqui viu ontem? O que acharam ontem do meu post? Estou recebendo bastante mensagens sobre ele, achei bem bacana. E aí, ajudou vocês? Vamos elaborar esse Dia da Família e fazer sempre? O que vocês me dizem? Pode virar uma data específica? Você sabe que esse ano de 2021, nós tivemos algumas alterações de rotina aqui em casa. Ainda não fixamos qual vai ser o Dia da Família. O ano passado, nós começamos o ano com o Dia da Família sendo na quarta. Depois foi necessário alterar, aí alteramos para sexta. E esse ano a gente fez outros dias. E eu brinco que todos que estão lá já foram testados pela minha família, viu? A gente se empenha muito, e agora que nós estamos com filhos adolescentes, né? O Vitor já é um adolescente e ele tem muitas ideias. Aquele noite do show de talentos foi uma ideia dele. Foi muito divertido, gente. Muito divertido mesmo. Essa é a ideia, sabe? É que tenha um dia aí que vocês possam realmente fazer algo diferente. Cria essa expectativa na vida das crianças e vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. E aí, gente? Já tem alguém aqui que me mandou uma solicitação, já vou chamar. Aí, vocês escolheram só duas, né? Então, hoje eu vou estar chamando duas. Olha lá, vocês acham que fica muito longo se a gente chamar três? Bom dia. Oi, tudo bem? E aí, é Renata seu nome, né? Isso, Renata. Tem uns rostinhos que a gente... Assim, o nome, né? O perfil a gente já começa a conhecer. Ai, seja bem-vinda, Renata. Tudo bem aí? Você fala de onde? Agora, é que tinha falhado o vídeo para mim. Eu perguntei de onde você fala. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que legal! Já fui aí em Campo Grande. Muito legal. Gostei muito da cidade, muito bacana. E como eu posso te ajudar hoje? Qual seria a sua dúvida? A sua necessidade, né? Aqui em casa eu já mudei bastante coisa, já melhorou muita coisa depois que começou as lives. Mas uma coisa que ainda me incomoda e eu às vezes não sei como é que o meu filho mais velho, o João Gabriel, ele é bem desafiador, sabe? Então tem dias que ele tá na dor, ele obedece tudo certinho, faz tudo que a gente pede, às vezes nem precisa pedir, ele já tá fazendo. Mas tem dias que ele tá da pá virada. É tudo não, você é chata, e eu não quero fazer, e é tudo assim. Então, às vezes, eu não sei até que ponto eu converso. Às vezes eu falo, se você continuar, mamãe vai tirar o YouTube, que é o que ele mais gosta, é o celular para jogar e assistir o YouTube, né? Uhum. Aí eu falo, eu vou tirar o YouTube, ou eu vou tirar o celular, porque se eu falo que eu tiro o celular, aí ele quer assistir o YouTube na TV, né? Então eu já falo, você não vai assistir o YouTube. Mas aí ele fala assim, tô nem aí. Ele fala desse jeito pra mim. Então eu não sei até que ponto na conversa e vou tirar os privilégios eu posso ir, entendeu? Entendi. Pra que ele, pra tentar moldar isso daí. Qual a idade do João? 7 anos. 7. E você tem outros filhos? Tenho de 2, o Pedro Henrique. E mora vocês três, mais o pai? Como é que é a dinâmica e da meu marido. Hã?
É, você, seu Sim, marido... é meu marido, é meu... E os dois. Tá, os dois são meninos? 2 meninos. Igual em casa. Você reina. Eu reino. Isso aí, eu brinco que aqui eu sou a única mulher, então eu reino. Bom, mas brincadeiras à parte, vamos lá. Tá conseguindo me ouvir bem? Tá falhando, não? Tá ok? Ótimo. Então, a grande questão do João aí, ele está... Por isso que eu pergunto a idade, gente. A idade, ela é um grande diferencial para nós. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei a idade da criança, eu consigo responder na linguagem correta da criança. 7 anos, ele está na fase que a gente chama de treinamento. Eu costumo chamar de treinamento, ou seja, ele ainda não sabe exatamente como se comportar e cabe a nós, adultos, treinarmos o comportamento dele. Para quê? Para que ele faça exatamente aquilo que nós acreditamos que seja certo. Então, é a fase que nós precisamos deixar os limites muito claros e precisamos ter um padrão na disciplina, certo? Enquanto antes dos 5 anos, nós vamos nos limitar a dizer sim e não, sem muita conversa, no máximo isolar, a partir dos 6, e aí já entra a idade do João, até os 10 anos, nós precisamos treinar. E, é a fase mais árdua, gente. Por quê? Vamos pensar numa academia. Olha lá uma mulher com o corpo todo definido. Ela vai todos os dias na academia, ela malha, ela faz uma cirurgia, fica um mês em casa, tudo volta. Vocês já perceberam isso? Então, o treinamento é mais ou menos isso. É difícil, você tem que pagar o preço e tem que ter padrão. Então, você comentou que ele é muito difícil, né? Que ele não sei se eu entendi certo, mas ele chega a desafiar, né? Quando você fala, eu vou tirar isso, não tô nem aí. Então, ele já está demonstrando um comportamento totalmente inadequado. Nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento, por quê? Porque ele entra na rebeldia. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar para vocês sobre obediência é: nós temos que diferenciar o que é uma criancice, algo que ele fez sem querer ou porque ele não sabia, do que é uma rebeldia. Então, se ele está agindo com rebeldia, esse comportamento precisa ser tratado. E como é que nós vamos tratar esse comportamento dele? Deixando os limites claros. Então, vamos fingir que você apagou tudo, tá, Renata? Digamos que você nunca orientou ele. A gente vai começar do zero. Primeiro lugar, você vai dizer para ele o quanto, o que mais te incomoda que faz você ameaçar ele que vai tirar o celular? É ele jogar demais? Não, ele não joga muito tempo, não. Então, mas o que te incomoda? Daí você chega com essa ameaça? Dele ficar desafiando, de ficar respondendo. Mas quando ele te responde? Tá travando o vídeo. Gente, será que a minha internet... Coloquem aí, tá travando para vocês também? Vamos ver. Então, você perguntou para mim o que leva eu a fazer isso, né? Por exemplo, ontem eu tenho um combinado com ele, né? Ele chega da escola, ele almoça, e aí eu dou um tempinho para ele ficar meio que à toa. Então, ele pode assistir desenho na TV, se ele quiser, ele pode brincar um pouco, enquanto eu faço o menor dormir. Quando o menor dorme, a gente senta para fazer tarefa, né? Só que ontem eu não estava bem, eu estava com enxaqueca, e aí eu dei um tempinho a mais para ele. Eu não sei se isso alterou, mas aí a hora que eu falei, olha, agora a mamãe melhorou, você já assistiu, vamos sentar e fazer tarefa. Eu não quero fazer tarefa, que essa escola é chata, porque é muita coisa, e não sei o que, sai daqui, eu não quero. Eu falei, você vai fazer, filho, a gente tem um combinado, e nós vamos sentar e já agora. Tá fixado a rotina dele? Todo dia tá o horário? Já.
Já está fixado. Geralmente eu faço o Pedro Henrique dormir, porque daí eu consigo sentar e dar total atenção para ele na tarefa. Porque se o Pedro Henrique está junto, ele quer olhar o livro. O Pedro Henrique adora a letra do número, então ele quer mexer nos livros do João Gabriel. Então, às vezes, atrapalha, sabe? Ele a fazer a tarefa. E como meu marido trabalha o dia todo fora, aí eu trabalho fora também, mas na pandemia eu estou trabalhando home office, né? Então, eu estou conseguindo dar essa atenção para eles. Entendi, Renata. Então, enquanto... eu queria só entender o que fazia ele, sabe? O que fazia ele, vamos dizer assim, te desonrar, né? Porque é uma desonra. Geralmente é quando ele é contrariado. Geralmente, quando ele é contrariado, tipo, ele tá assistindo, eu aviso ele, eu falo, olha, você tem mais 10 minutos e aí você vai desligar e vai tomar banho. Porque, eu não quero tomar banho, que não sei o que, sabe? E aí começa. Entendi. Geralmente é quando ele é contrariado. Então, é muito típico de uma criança que pode ser um temperamento forte, pode, né? Um temperamento forte, olha aí. Um temperamento colérico, um temperamento mais desafiador, certo? Pode ser um temperamento, mas mesmo assim nós precisamos treinar esse comportamento. Então, primeira coisa que você precisa entender. Você já descobriu? A Elaine colocou exatamente o que eu ia falar. Você descobriu o gatilho, certo? Você já sabe o que faz ele agir com falta de honra a você e por desobediência. Então, você precisa agir preventivamente. Primeira coisa que você vai fazer é deixar essa rotina mais clara ainda. Você vai pedir para ele escrever ou para ele desenhar. E, por exemplo, você vai fazer o seu filho dormir, você já prepara ele. Filho, tô indo fazer o seu irmão dormir, então você já sabe o que nós vamos fazer depois e pergunta para ele exatamente o que vocês vão fazer depois, certo? Feito isso, tem um amiguinho querendo falar com a gente. É o Pedro Henrique. É um de 2 anos? O João Gabriel tá na escola, mas ele fica comigo, a escolinha dele ainda não começou. E, assim, uma vez que você determina exatamente esses momentos, quando você volta, você não tem que entrar em disputa de força. O que está acontecendo é que vocês estão disputando força. Quem é que manda? E isso não existe, você manda nele. Renata, o que você acha de você sair, mas eu vou continuar te respondendo, pode ser? Pode? Olha lá. Oi, gente. Tudo bem, João? A Ana vai conversar com a mamãe, certo? Então. Agora que eu peguei, ele fica quietinho. Então, continuando. Você não pode entrar nessa disputa de força. Isso vale para todas as mães. Nós já temos autoridade. E nós só vamos mostrar autoridade a partir do momento que a gente não aceitar. Então, você chega, vou pegar o exemplo da tarefa. Pega o seu material, filho. Não, eu não vou. Não se estresse. Olha, a mamãe vai ficar aqui até tal hora te esperando, certo? Esse é o seu horário. A gente combinou, o horário da tarefa é agora. Se você não fizer ela agora, você vai fazer ela depois, no horário. Daí se você tem a rotina estabelecida, já deve ter algo programado para depois da tarefa. Você vai perder tempo. E aí não é uma ameaça, porque pais ameaçadores, eles perdem o filho, sabe? A gente perde a autoridade sobre a vida do filho. Então, você não vai mais ameaçá-lo de jeito nenhum. O que você vai fazer é, olha, filho, se você não fizer a tarefa agora, você vai ter que fazer depois. E aí você vai perder o tempo da TV, o tempo do jogo. Você vai mostrar a próxima atividade. No primeiro dia, ele pode te testar e não fazer. Aí você aplica a consequência, que é ficar sem próxima atividade. Na segunda vez que ele insistir em fazer isso, aí você vai usar o novo nível, né? Que a gente chama. Vai subir um nível e vai fazer as perguntas para ele. Você gostou de ficar sem aquela atividade? O que está te prejudicando? Por que você não quer fazer essa atividade? Você vai ter que fazer ela sem a mamãe, porque eu tenho esse tempo para você. E analisar também. Às vezes, um belo ajuste
ajuste na rotina vai ajudar. Porque às vezes ele chega, ele almoça, aí aquela correria de almoço, que toda casa que tem criança eu sei como é, aí já vai e faz o outro dormir. Então, às vezes, se você trocar, brincar com ele 20 minutos para depois fazer a tarefa, talvez ele vai render até mais. Então, são ajustes pequenos, mas que fazem a diferença. Tá bom. Certo, Renata? Obrigada. Nada. Tchau. Beijo, João. Tchau. Beijo. Eu vi que tinha uma solicitação aqui, mas eu não consegui chamar, porque eu estava já com a Renata. Se você que me mandou puder mandar de novo. Deixa eu ver. Senão eu chamo aleatoriamente também. Vamos ver quem... Não ficou aqui quem que me chamou. Ótimo. Gente, disputa de força é algo que nós pais não podemos admitir, sabia? Todas as vezes que a gente entra numa disputa de forças, não vai dar certo, vai complicar e a gente perde a autoridade. Nós temos que entender que deixa eu ver. Só terá ajuda naquele momento. Exato. É causa e consequência, mas assim, é muito bom a gente entender que a gente não tem que entrar em disputa de força. Se foi programado esse horário para eles fazerem a tarefa, nesse horário tem a ajuda da mamãe. Depois não terá. O ano passado eu tive muito, mas muito conflito com o meu filho mais novo. Por quê, gente? Foi uma rotina nova que foi estabelecida para eles. Não é mesmo? E o que acontece? Eles estavam tendo aula e ele que estava habituado a fazer tarefa, e o Davi sempre foi muito rápido para fazer tarefa, ele se viu com atividades de sala para fazer em casa. E eu acho que esse foi o maior agravante. E eu colocava os horários, eu dividia para ele os horários, e quando eu fazia essa divisão de horários para ele, eu lembro muito bem dele muitas vezes reclamar. E eu dizia, olha, se você quiser ajuda, filho, se você quiser o apoio da mamãe, eu disponibilizei esse tempo para você. Se você não quiser, você vai ficar mais tempo aí. E assim, algo que vale muito a pena, a rotina é o segredo, sabe? Quando você coloca para a criança, você monta a rotina com a criança, ela se torna parte daquilo, ela entende que foi uma escolha dela. Porque uma criança de 7 anos, ele já tem autonomia para fazer escolhas. E cuidado, às vezes a gente fala assim, você só vai brincar depois que fizer toda a tarefa. Mas às vezes a criança naquele dia tem 5 tarefas. Então é preferível, olha, você vai fazer 30 minutos de tarefa. Depois você vai assistir esse episódio que você gosta. Depois você volta a fazer tarefa. Depois você vai jogar aquele jogo, depois você volta. Vai ter momentos que a criança, no primeiro 20 minutos, ela vai terminar a tarefa. E aí ela vai perceber, quando eu foco, quando eu faço, quando eu não fico de brincadeira, eu termino no horário. Meu Deus, mamãe, e agora na próxima tarefa? Eu não tenho mais nenhuma tarefa. Agora você vai ganhar o bônus de poder ficar um pouco mais em tal atividade, em poder fazer aquela outra atividade. Agora, então, já que a mamãe ia parar para fazer uma tarefa com você, agora a gente vai parar e vai brincar. Então, essas técnicas são técnicas, gente. Técnicas sanduíche. É você trabalhar com a empatia, é você colocar a criança para entender que os atos dela vai ter uma consequência. Se ela agir bem, o que vai acontecer? Ela vai receber tudo de bom. Se ela agir mal, ela não vai receber tudo de bom. Então, são coisas pequenas, mas que fazem muita diferença. Eu tô agora numa rotina diferenciada de limpeza da casa. Eles já estão bem grandinhos e eu montei uma rotina somente de limpeza da casa para eles. Eles têm a rotina deles, só que eu montei o que cada um tem que fazer em cada dia da semana. Hoje, por exemplo, o Davi ele tem como responsabilidade tirar o pó dos móveis dos quartos, dos 3 quartos, e dos armários dos banheiros. Essa é a tarefinha dele de hoje, além de outras coisas, mas assim, a que mais demoraria. Gente, ele acordou mais cedo hoje, porque o irmão começou a ter aula online, ele acabou acordando. Gente, ele já fez essa tarefa dele. Por quê? Porque ele quer ficar livre para brincar mais tarde. Como à tarde ele vai ter aula, olha só, ele já está fazendo planejamento. Então, a gente precisa colocar responsabilidade na vida dos filhos e dar essa autonomia para eles agirem também, certo? Eu faço isso quando percebo que ele está mais cansado.
Rê, se eu fosse você, é a Renata que a gente atendeu, se eu fosse você, eu já distribuía essa tarefa. Colocaria ali, eu sei que você quer aproveitar o momento que o seu filho dorme. Mas se você já mostrar para ele, olha, filho, a mamãe vai ficar com você aqui fazendo tarefa só até esse tempo e depois a gente vai brincar. Talvez isso vai mudar a motivação dele, porque a gente precisa de motivação para estudar. Eu sei que onde a motivação não chega, a disciplina precisa entrar. Então, a rotina vai servir como um fator regulador para que ele realmente tenha disciplina e faça todos os dias. Mas só dele saber que se ele não enrolar, ele vai poder brincar, ele vai poder ter um tempo a sós com você, pode ser isso que ele está sentindo falta, porque eu sei que um irmão pequeno, ele ocupa muito o nosso tempo. E às vezes ele está sentindo sua falta, certo? Então, mas ele não tem maturidade para escolher fazer tudo de uma vez. Você me entendeu? E eu não estou dizendo que ele não fará tudo de uma vez. Eu estou dizendo que você colocar, a gente está usando uma estratégia de neurociência aqui para trabalhar com o cérebro dele. Ó, você tem esse momento de tarefa e mais esse momento de tarefa, né? Tem crianças que no primeiro momento ela já termina tudo. Que bom, ela vai criar, o cérebro vai ganhar uma recompensa do tipo assim, uau, eu dei conta da minha tarefa, eu consigo, certo? Agora, se eu não uso essas técnicas, eu tô passando algo para o cérebro assim, ih, você vai gastar muita energia, olha quanta tarefa tem, olha o tempo que você tem, cansei, né? E uma criança de 7 anos, o tempo de atenção dela é de 7 a 10 minutos. Claro que crianças bem estimuladas, elas conseguem ficar mais tempo concentradas, mas dificilmente seu filho vai ficar mais que 10 minutos concentrado numa tarefa. Aí a gente coloca lá 1 hora de tarefa para fazer tarefa, é muito tempo. Seria melhor ele ter 3 momentos de 20 minutos, daria 1 hora, só que com atividades intercaladas aí, do que ele ter 1 hora de uma vez. Essa 1 hora se torna 2, 3 horas, fora o desgaste emocional. Aí a gente vai ensinar, a gente já tá assim, lê direito, presta atenção. A gente já fica sem a paciência necessária para eles, certo? E aí, qual a outra mãezinha que nós vamos chamar? Parece que esse tema pegou bastante aqui. Eu vi a Fabiana falando, ó, sobre rotinas e regras. Realmente. Gente, eu chamo, vocês entram, e aí? Vou chamar, hein? Qualquer coisa, se você não quiser entrar, você não aceita o convite, ok? E enquanto eu espero você chegar aqui, eu vou lendo umas perguntas, qualquer coisa. Eu recebi várias perguntas também, algumas eu consegui responder ontem, hoje tem outras. Deixa eu ver. Eu estava procurando a que estava fazendo a pergunta, a Fabiana. Não sei se ela quer entrar. Acho que eu achei. Vamos ver se você quer entrar, Fábio. Ok. Se a Fábio não entrar, eu só leio as perguntas e ok também. Certo. Vamos lendo as perguntas. Ó, a Miriam fez uma pergunta para mim ontem assim. Agora que vi a caixinha. É que ela me chamou no direct. Ana, sobre bondade. Como manter um equilíbrio para o filho mais velho não ceder sempre? A Miriam me procurou no direct, ela falou que ela está lendo meu livro. No meu livro... Deixa eu pegar... Ups! Vou pegar um aqui. Meu cenário, que meu amor arruma com tanto carinho para mim. Amor, obrigada. Hoje ele ia estar na sacada cortando o cabelo. E aí ele deixou aqui arrumado para mim. Então, no meu livro, no capítulo 6, eu tenho um capítulo todo dedicado à bondade. É o capítulo 5, perdão. Todo dedicado à bondade. Porque a bondade, ele é um valor que a gente precisa trabalhar na vida dos filhos. Se a gente não trabalhar, a gente não vai conseguir ter isso. Só que como é que a bondade ela passa? Em primeiro lugar, ela passa pelo um valor. Então, eu tenho que viver esse valor em atitudes do dia a dia. E aí, o que eu coloco muito aqui nesse capítulo? Eu falo
que muitas vezes, eu tenho até uma live, eu peguei esse capítulo para fazer uma live só para explicar. Nós temos o hábito de ensinar para o filho o que não é bondade, quando na verdade a gente precisa focar no que é. Qual comportamento eu espero que o meu filho adquira? Então, nesse caso, realmente, quando nós temos irmãos, um sempre vai ceder mais para o outro, porque tem temperamentos envolvidos. Na minha casa, coincidentemente, Miriam, também. Na minha casa é o mais velho que sempre cede. Sempre foi muito assim. E tem um provérbio que eu adoro, que como ferro afia o ferro, né? Assim são os irmãos, enfim, eu leio dessa forma. O que eles estão vivendo dentro de casa vai prepará-los para a vida. E nós, pais, podemos orientá-los. Nunca entre numa disputa quando eles estão em conflito. É muito importante que as crianças, os irmãos, eles aprendam a se resolverem sozinhos, certo? É muito importante. O livro é Princípios que Educam. É muito importante que os nossos filhos, eles consigam resolver os conflitos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles são irmãos, eles convivem juntos. E a partir do momento que nós adultos entramos no meio aí para resolver o conflito deles, a gente não ensina eles a resolverem. E um outro dado que é muito difícil é que a gente pega e passa a ser juiz. A gente sempre vai dar para alguém, certo? A gente sempre vai falar a favor de um ou do outro. E não sei aí na casa de vocês, mas aqui eu tenho um que provoca muito o outro. E se eu for ser a juíza deles, eu sempre vou estar contra esse que provoca. E aí, gente, como que fica o coração desse filho? Então, Miriam, respondendo a sua pergunta, né? Tirei aqui do rosto, mas como manter um equilíbrio para o filho mais velho não ceder sempre? Explicando qual é o comportamento desejado. Quando você mostra qual é o comportamento desejado, então, por exemplo, briga por brinquedos. Estão brigando por conta de um brinquedo. Você não vai interferir na hora, mas depois você vai conversar. E aí você vai dizer assim: o que aconteceu? Faça perguntas. Eu estava brincando, vou pegar o nome dos meus filhos aqui. Eu estava brincando e o Davi tomou de mim. Certo? O que você acha que você fez, Davi? Mas eu queria brincar e ele não me deixou, mãe, brincar. Eu pedi para ele deixar eu brincar, mas ele não deixou. E aí o outro irmão pode responder assim: eu peguei primeiro, por que eu tinha que te dar? Por que as perguntas vão nos ajudar? Porque quando eu faço as perguntas, eu descubro o que está dentro do coração. Se o fator determinante foi o irmão que não quis dividir, eu preciso trabalhar o egoísmo desse irmão. Então, eu preciso dizer que, filho, é muito importante partilharmos aquilo que nós temos, é muito importante ter esse comportamento. Agora, se ao fazer as perguntas, a gente descobre que o irmão chegou tomando e nem pediu, então nós estamos vendo um outro tipo de egoísmo. Que na verdade eu não acho nem que é um egoísmo, é uma inveja. Por que você quer o que é do seu irmão? E aí você trata. Então, para que você possa trabalhar isso para o irmão não ceder, a gente precisa entender qual é o comportamento desejado. Para entender o comportamento desejado, a gente precisa instruir o coração. E eu só instruo o coração quando eu descubro o que está faltando. Certo? A mais velha provoca o caçula. Aqui é o caçula que provoca o mais velho. Você vê que cada casa é uma? Então, eu vi que eu recebi alguém me chamando aqui. Eu vou ir chamando. E mais, e se mesmo assim ele sempre vai ceder, é importante você deixar claro para ele, né? Que, filho, se você sempre ceder, seu irmão nunca vai aprender. Eu sei que você ama, eu falei muito isso com o mais velho. Eu sei que você ama o seu irmão, você fica com dó, você não quer que seu irmão sofra, mas... a Miriam tá aí, Miriam, eu não te achei, eu queria te chamar, mas eu não te achei. Mas eu sei que você ama o seu irmão, eu sei que você quer ajudá-lo, mas você entende, se o seu comportamento está correto, o que você vai fazer? Então, filho, converse com o seu irmão, se for necessário, peça ajuda antes do conflito começar. Será que é a sua internet? Eu não estou te vendo. É a Rodo Vegetais Dona Argentina? É isso mesmo?
Ou não? Será que eu vi errado? Quem que tá? Quem que entrou aqui com a gente? Ih, não tô vendo. Será que foi sem querer? Gente, eu acho que nós vamos ter que manter aqui nosso uzinho. Certo? Bom, mas já deu para responder bastante perguntas, né? Como tratar o egoísmo do filho com os coleguinhas e primos? Excelente pergunta. O egoísmo. Gente, entendam uma coisa: todo mau comportamento da criança ele é fruto de uma insegurança, de algo que está faltando, certo? A criança ela tem necessidade de se sentir amada. A criança precisa se sentir amada. Uma criança, tanto que quando eu fiz a construção desse livro, os 2 primeiros capítulos eu dedico só à parte física da criança, como a criança aprende, como ela se desenvolve, quais são os princípios necessários para a vida da criança. Então, teoria. Do 3º capítulo até o 10º, eu trago os princípios que precisam estar. É como se fosse o fundamento da casa. Eu até uso essa analogia no livro. Pense num prédio. Quanto maior o prédio, maior a fundação. E o amor foi o primeiro que eu iniciei, porque a criança tem necessidade de se sentir amada. Uma criança que se sente amada, ela se sente confiante, tanto que eu falo sobre confiança no segundo, é o segundo princípio. E aí ela vai ser boa porque ela vai comunicar bondade. Você me entende? Uma criança que se sente amada, que tem confiança e que é boa, ela é uma criança que tem mais facilidade para obedecer, e é outro princípio. Quem é obediente é responsável, só que para que você tenha responsabilidade, você precisa ter persistência, você não pode. Persistência é diferente de teimosia. Você precisa saber esperar e então você vai adquirir a sabedoria. Essa é a construção natural de uma educação pautada em princípios. E o egoísmo, ele está relacionado a uma falta. Ou é uma falta material. A gente conhece crianças que não têm acesso a muitos brinquedos. E aí, quando ela vê, ela começa a querer o do outro. Isso não é inveja, Ana? Não, ela tem necessidade de ter aqueles brinquedos. Então, é tudo meu, é tudo dela. Só que também tem a questão de não saber dividir, né? Então, como é que você trata? Fazendo perguntas. Seu filho tem 2 anos, por exemplo. É uma criança pequena. Ela está no auge do egocentrismo. É a fase que a criança passa. Tudo é meu. Eu sabo, eu faço, é meu. Essas são as palavras que mais você vai ouvir de uma criança de 2 a 3 anos. Porque ela realmente entendeu que ela não é parte da mãe dela, que ela é um ser, que ela precisa descobrir esse mundo. Eu ouço muitas teorias falarem, já ouviram falar dos terríveis 2 anos, Terrible Two? Nos Estados Unidos tem essa uma teoria que mostra o Terrible Two, ou seja, a fase terrível dos 2 anos. E eu costumo intitulá-la de a fase abençoada dos 2 anos, porque o que a gente comunica, a gente atrai. E eu acho que é o momento que a criança mais vai aprender. Então, para você trabalhar o egoísmo, faça perguntas para você ir na raiz do problema e ver o que faz aquela criança não querer dividir, não querer emprestar, não querer, né? Porque eu já vi crianças que diziam assim: ele sempre estraga tudo que é meu. Sempre que eu empresto algo para alguém, quebra, eu perco. Então o problema não é o egoísmo. O problema é o medo de perder. O problema é o alto zelo. Tem crianças que já são perfeccionistas de infância. E aí ela não quer que o brinquedo dela estrague, não é mesmo? Então, fica essa dica aí, certo? O rosto dela não aparecia. Gente, até mesmo pelo nosso horário. Ela mandou de novo. Eu vou tentar mais uma vez. Se não der certo, nós vamos encerrar e sexta que vem tem de novo, ok? Deixa eu ver se vai dar certo agora.
acho que não deu. Rô, de novo. Vamos fazer assim. Você pode escrever aqui a mensagem, ou semana que vem a gente está aqui de novo. E aí pode ser a internet. Ó, eu tô vendo uma bolinha rodando dela. Não sei se vocês estão vendo também. Ah lá, a Gisele colocou meu filho. Ô, Leile, obrigada. Meu filho é daquele que quebra os brinquedos. A pessoa tem que centralizar. Ah, tá. É daquele que quebra os brinquedos. Você sabe que eu tive o mais novo, o mais velho, ele... Nossa, todo dia ele voltava quase da escola mordido. Todo mundo batia nele, mordia ele. O mais novo, ele que mordia. E até a mordida, ela é uma questão de comunicação, sabe? E toda criança, ela tá na fase oral. Claro que ela tá. Só que crianças que mordem demais, eles estão querendo comunicar algo. E eu aprendi com meu filho de 2 aninhos que o que ele estava sentindo era a minha falta. Ele estava tendo... E eu, imagina, eu era coordenadora da escola que ele estudava. Pensa a minha vergonha. Eu até brinco que a minha sorte é que a pessoa que ele mais mordia, sabe quem era? A filha da minha assistente. Os dois estudavam juntos. Eu falava assim... Ela chamava Neia. Neia do céu. Você imagina se o Davi... Olha, me perdoa, a gente era muito amiga. Amiga, me perdoa, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço com o Davi. Imagina só se fosse com outra criança. Que horror. Porque tem tudo aquilo, né? Ah, é o filho da coordenadora. Ah, é porque pode tudo, deixam tudo. Não, não. E aí eu comecei. Foi onde eu comecei a estudar, os 2 anos, e eu vi. Por que o alvo era ela? No meu caso, tá, gente? Porque eu ficava muito com a mãe dela. Então, com 2 aninhos, ele já tinha ciúmes da menina. Isso que a menina estava na sala. Então, sabe, a gente precisa aprender a ver 3 coisas. Contexto, frequência do erro. Por quê, Ana? Às vezes aconteceu uma vez. Agora, ó, o meu caso, era sempre com a mesma criança e sempre na escola, entenderam? Então, contexto, frequência do erro e intenção do coração. Quando a gente alinha o contexto e a frequência, a gente começa a entender as questões do coração. E a gente só vai ter sucesso na educação dos filhos se a gente preencher as lacunas do coração, as necessidades emocionais dos nossos filhos. Então, gente, é difícil? É, porque o que muita gente diz é que criança não vem com manual, né? Realmente. Ela não vem, o pediatra não deu a criança para você junto com o manual. Mas Deus já deixou escrito há milhares de anos. E conforme a gente começa a ler, conforme a gente começa a ver o que Jesus fez com seus discípulos, a gente começa a entender que disciplina tem a ver com discípulo. E discipular um filho é fazer o quê? É passar para ele os valores que eu desejo. Gente, e se deixar eu fico aqui até amanhã, né? Eu amo de paixão, sabe? Eu me sinto muito amada por Deus, de entender que esse é o propósito que Ele colocou no meu coração. Ele podia ter me chamado para tantas coisas, mas Ele me chamou para falar com mães, para falar com famílias. E eu me sinto tão honrada por isso, porque eu amo mesmo. Adoro ver um livro sobre isso, adoro. Esses dias eu recebi um artigo de uma pessoa. Olha, eu ouvi isso. Já fui pesquisar, já queria saber onde era, porque isso me move mesmo. E tem sido maravilhoso trabalhar, tem sido maravilhoso falar sobre isso. Gente, Deus abençoe vocês. Muito, muito obrigada. E sexta que vem tem mais. Só ver aqui a mensagem da Josi. Até que ele passou uns dias com o pai, algo que não acontecia desde que me divorciei. E aí ele mudou o comportamento e nunca mais me mordeu, sim. Exatamente. A mordida é uma forma da criança se comunicar. Tem crianças que mordem por tudo, mas e como que você é? Você fica mordendo, né? Ai, que delicinha! Mas, de verdade, gente, faz muita diferença, certo? O dia de jogos ajuda muito no egoísmo, verdade, verdade. Beijão. Acho que todo mundo... Eu até tô esperando ver se colocaram o meu feijão no fogo, porque aqui também, vida real, viu, gente? E semana que vem eu tô de volta e chamo pelo menos 2, hein? Hoje só deu uma, né? Beijão. Ai, tô vendo aqui que alguém chamou, mandaram perguntas. Camila quer ser chamada, Camila? Então tá bom, vocês aguentam mais um pouco? Quem precisar sair, depois vê gravado.
Vamos ver se dá certo. Aguardando a Camila. Aê! Olá! Oi, Camila! Que delícia te ver! Descabelada. Bem, mãe! É a vida real, né? Aí, eu já tenho um pedindo colo. Eu vou até abaixar um pouquinho, que eu estou na bateria conectada aqui para poder falar. Ana, minha dúvida. Na verdade, não tem nada tanto a ver com comportamento, tá? Mas vamos lá. A minha realidade hoje é um filho de 8 anos, um de 2 e um de 1. Só que nós temos apenas 2 quartos em casa para as crianças, né? Além do meu e do meu esposo. Qual a minha dúvida? O pequenininho de 1 ano, eu coloco com a menina de 2 ou eu coloco com o menino de 8? A questão de gênero, assim, né? É uma coisa que me dificultou fazer essa divisão dos quartos. Hoje, ele tem 1 ano e um irmão, mas esse irmão de 8 já não tá muito mais querendo um irmão com ele. Né? Talvez se a idade fosse um pouco mais próxima, ele aceitaria melhor. Mas o fato é que ele está entrando numa fase já que ele quer algo mais individualizado, ele tem o espaço dele de estudos. Por mais que o bebê só fique mesmo para dormir no quarto, ele não quer essa divisão. E aí eu fico com o coração assim, sem saber o que fazer, porque colocar também uma menina e um menino no mesmo quarto, eu sei que vai bem por um tempo. Mas e depois? Acho que eu vou ter que acabar indo para uma casa maior. Eu não sei, eu fiquei bem na dúvida com relação a isso, sabe? Certo. Gente, o que você me diz? Eu sou totalmente a favor de divisão de quartos. Hoje eu moro... Tá certo que os meus são 2 meninos, mas eu acho que esses dias eu até ouvi. Queria ir para uma casa maior, porque a gente até tem 3 quartos, mas esse quarto que eu tô é o estúdio do meu esposo, então não usa para dormir. E eu falei, não. Sabe por quê? Não tem nada melhor do que para trabalhar o egoísmo, para trabalhar o senso de coletividade, para trabalhar o servir, para trabalhar o coração, do que dormirem juntos, certo? Eu concordo que a diferença de idade pode ser um agravante, mas eu tenho 8 anos de diferença da minha irmã. Gente, foi terrível no começo. Eu vejo que a pior parte foi quando eu entrei na adolescência. Ela queria pegar meus batons. Mas, gente, foi tão maravilhoso, sabe? Como eu cresci como ser humano. E aqui os meus não são de tanto tempo assim, né? 2 e 8 dá 6 anos de diferença. Não, dá 7, porque é o menino, né? 7 anos de diferença. Mas, no meu caso, aqui em casa, são 5 anos de diferença. Também tem as divergências. Eu não vejo problema nenhum colocar 2 bebês, menino e menina, para dormirem juntos. Mas logo isso vai ter que ser mudado. Então, vamos pensar. Hoje, eu não coloco o menino dormir, né? O bebê dormir com o menino de 8, porque para dar individualidade para ele. E aí eu coloco com a menina. Mas eu não vou poder manter isso por muito tempo. Aí depois eu volto esse bebê para cá. Esse bebê não tem identidade? Esse bebê não pode? Então, assim, a primeira coisa é definir em família. Vocês concordam que gêneros precisam dormir separados? Você já tem o primeiro motivo para que o bebê durma com o mais velho. E aí, vocês concordam que nós precisamos desenvolver senso de coletividade? Então, nós vamos trabalhar isso. Ah, mas não vai invadir a privacidade do irmão? Não, não vai invadir a privacidade do irmão. Porque isso faz com que o irmão... Vamos mudar um pouquinho a perspectiva. Por que esse irmão mais velho não quer o irmão mais novo? Ah, porque ele é bebê. E qual o problema de ter um bebê no seu quarto? Que isso está te incomodando. Então, você vai conseguir tratar, inclusive, isso. Tô vendo bastante gente comentar aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui em casa, ela tem 4 filhos, gente. Minhas 3 meninas têm o mesmo quarto. 9 a 3 anos e bebê de 4 meses. Olha aí. Tá vendo? A de 9 para de 4 meses. Aqui em casa, a menina de 15 dorme sozinha. Os menores de 6 e 4 dividem o quarto, mesmo sendo menino e menina. Então, logo você vai precisar dividir, viu, Vanessa? Eu não sei quem é que tem 6. Por quê?
6 anos, as crianças entram na fase da latência, certo? O que é a latência? Elas começam a descobrir o corpo. E a gente precisa preservar, sabe? A gente precisa preservar questões básicas. Ah, mas eu tomo banho... Gente, o meu mais velho, eu tomava banho com ele até uns 4 anos, depois eu não tomei mais. E o mais novo, acho que se eu tomei até 2 anos foi muito. Por que, Ana? Porque sabe aquela, eu acredito muito no fugir da aparência do mal. Por que eu vou abrir uma brecha na mente dos meus filhos? As meninas, por exemplo, quando elas observam que os meninos eles têm um pênis e elas não têm, elas entendem que elas nasceram com defeito. Elas não entendem que a genitália dela é diferente. Aí tem a castração, né? A fase da castração. Por que eu vou antecipar algumas coisas? Ana, e se me perguntar? Você vai responder como tem que ser. Mas aí fica aquela coisa, não, agora eu vou me trocar, agora você espera. Então, se você tem a possibilidade de ter mais de um quarto, o ideal é que logo mude. Mas reterminando e respondendo a pergunta da Camila, eu colocaria sim o bebê junto com o de 8 anos, até mesmo para trabalhar. Não estou entendendo o que está acontecendo no coraçãozinho desse de 8 anos para ele não querer ter o irmão. Talvez ele nem é ele, talvez é a mãe, né? Às vezes é nós que estamos pensando, ai, será que vale a pena? Será, né? Vai ter mais conflitos? Vai, mas deixem que se resolvam. E aos poucos esse irmão vai até se sentir mais como se fosse um pai. Eu tenho uma irmã de 12 anos de diferença, eu me sinto meio mãe dela. E agora que nós perdemos nossa mãe, aí que eu como diz, eu recebi esse papel mesmo e tá certo que às vezes ela puxa minha orelha, ela, além de minha irmã mais nova, ela é minha nutricionista, mas é uma relação tão gostosa, gente. Ah lá, bebê, eu sei que é bebê de 1 ano e 8 meses e menina de 5 anos. Dividem o quarto, não tem problema, nenhum. A grande questão é mais velho. Teve uma época que eu acompanhava um casal e eles tinham também só 2 quartos em casa e o menino e a menina dormiam juntos. E eu comecei a orientá-los. Olha, o menino já estava com 9 e a menina com 7. Falei, o menino já está crescendo, está começando. Eu acredito que seja pertinente vocês repensarem, começarem a se preparar para mudar essa situação. E eu lembro que isso entrou no coração deles e eles fizeram uma reforma na casa. Eu sei que 2 anos depois já estava quase pronta a reforma e eles vieram me falar, Ana, que bom que você me falou naquela época, porque agora a gente já percebe que está insustentável. Tinha dia que o menino pegava as coisas e ia dormir no sofá. E a menina ia reclamava, enfim, só que já estava quase pronto. Então a gente tem que pensar a longo prazo, tá bom? Eu também tomava com o meu... Os 4 com 5. Parei, exatamente. Os meus meninos dormiam cada um num quarto. Mas o mais velho quis que juntasse os 2 e aí virou o quarto de brinquedos. Orando pelo 3º quarto, já tem uma pré-adolescente. Tati, tá certa você. Aqui é de 12 e de 2 compartilham o mesmo quarto. Morava em uma casa muito grande e agora em um apartamento menor, provisoriamente. Mas sinto que preciso separar por conta da adolescência chegando. A adolescência é uma fase bem... Pri, você aqui, que delícia! As minhas sempre dormiram juntas, 4 anos de diferença. Agora a mais velha vai casar. Elas me agradecem por nunca ter separado elas na fase crítica. Exatamente. Ainda mais que são 2 meninas. Tem dia que reclamam. E aqui na minha casa é igual na casa da Pri, que eu sei como é. Bicama, tem que puxar e volta. Eu deixo eles se organizarem. Quem vai dormir em cima? O Davi já dormiu em cima, o Vitor já dormiu em cima. Já teve vezes que eles combinavam uma semana de cada. Já teve vezes deles quererem um dia de cada, uma noite um. Por quê? Porque quem dorme embaixo, teoricamente, não arruma cama. Mas eles se resolvem. Eu tenho só 2 quartos, tenho 3 filhos, um menino de 3, uma menina de 4 e um de 6. Por enquanto, você está na idade ótima. Mas futuramente é bom você orar, irmã, e pedir um 3º quarto, certo? Para que você possa dividir os gêneros. Ana, você é muito machista. Ana, não, nem um pouco, gente. Isso aqui não tem nada a ver com machismo ou feminismo. Isso tem a ver com o comportamento humano, tá bom? Vocês que têm... Faça assim, pergunta para quem tem filhos adolescentes como que é. O meu mais velho, gente,
Hoje ele tirou o irmão do quarto, porque ele queria estudar no quarto e ele queria a privacidade dele. E nós temos que respeitar o mundo particular dos nossos filhos. Eu falava dormindo. Exatamente. Ah, estão durando mais. Isso, elas quem... Ah lá, a Pri falando, elas que decidem quem dorme em cima, quem chega mais tarde, e a Mari vai continuar dormindo na de baixo para não arrumar a cama quando a Gi sair. A Gi é que vai casar, a Mari é esperta, eu acho que aqui em casa eles vão fazer o mesmo. Gente, mas era isso que eu queria passar para vocês. Se a gente viver com leveza, sabe? Só que a gente tem que ter princípios. A base da nossa vida são os princípios. Claro que pode, Elaine. A casa é sua. Esse casal que eu comentei com vocês, a reforma que eles fizeram foi tipo um puxadinho mesmo. Eles conseguiram dar uma ampliada no quarto, que não dava para fazer uma divisão. Então, eles pegaram, deram uma ampliada e colocaram uma divisória de gesso, para você ter uma ideia, sabe? É mais uma questão de privacidade. E outra, os seus são super pequenininhos ainda, né? Tem o de 6, tem o de 3, de 2. Você tem pelo menos uns 4 anos ainda até você decidir o que fazer. Então, acho que com 4 anos, com bom planejamento, você consegue. Não. Ó, ela tem 2 meninos. Não, eu tenho um de 13, adolescência, e um de... Oxe, o Davi tá com 9 já. Eles estão juntos até hoje. A Pri acabou de contribuir aqui conosco. A filha mais velha dela vai casar agora. E são 4 anos de diferença. E a mais nova, até hoje elas dormem juntas. Hoje eles podem reclamar. Hoje, é essa a grande questão. Quando eu falava da bondade para a Miriam, que eu respondia, muitas vezes a gente chega e o que a gente faz? Quem pegou esse brinquedo primeiro? Então fica com ele. A gente não trata comportamento. A gente, por não querer gastar a nossa energia, a gente resolve do jeito mais fácil. Então, claro que seria muito mais fácil. Fico imaginando eu, com 4 quartos, cada filho num quarto, muitos dos conflitos seriam acabados aqui em casa. Mas o que é que eu quero exatamente? Eu não estou querendo não ter conflitos. Pelo contrário, eu quero ensinar os meus filhos a enfrentarem conflitos, a terem parceria. Quantos irmãos que casam e nem se falam? Certo? Então, eu sou totalmente a favor de cada... podendo ter... É que a pergunta iniciou porque ela tem 3 filhos. Um de 8 e a menina de 2. Então, naturalmente, cada um teve o seu quarto. Quando veio o bebê, e agora? Para onde vai esse bebê? Vai para o quarto do menino de 8, que a diferença é muito grande, ou vai para o quarto da menina de 2? Se a gente for pensar no critério idade, é melhor que vá para o de 2, porque eles são muito mais parecidos, as brincadeiras vão ser melhor, vão ser mais companheiros. Mas se a gente for pensar pelo critério de gênero, é ideal que ele vá com o mais velho, para que lá na frente não tenha que fazer outra troca. Então foi daí que originou a nossa conversa. Mas eu quis apresentar pontos positivos e pontos negativos, para que vocês tomem as decisões de vocês, certo? Mas filhos juntos é parceria certeira. E a Pri veio com a nossa cerejinha do bolo, trazer para nós, ó, uma filha, a Gi tá com 21 já? Será, Pri? Eu não lembro. Então, quer dizer, já passaram infância e adolescência juntas. E eu tenho certeza que a Mari, né, que é a caçula dela, vai sentir muito a falta quando a irmã casar. Por quê? Aquela história de não ter alguém, de não ter... tem dia que no outro dia eu escuto, ô Vitor, o que você fez? Essa noite o Vitor Hugo, gente... Só que eu acordei, ouvi um barulho, acordou, sonâmbulo, 4 da manhã, foi tomar banho. E o irmão conta muito isso. Mãe, esses dias o Davi falou, mãe, eu acho que é bom você tirar a chave da casa, porque o Vitor acorda. Então tem coisas que nem eu sei e o irmão sabe. Ai, que delícia, bem isso. Sim, ela ainda tem uns 4 anos, a Dai. Tem 2 na mesma idade praticamente, o mais velho se incomoda do mais novo dormir no quarto. Sempre vão se incomodar. Eu escutei essa ladainha a vida toda. Exatamente. Olha lá, ó, a Pri tá com 22 e a Mari com 18 e passaram a vida toda. Tem um casal, menina 13 e 7. Ficam no mesmo quarto até 8 meses atrás. Não foi fácil. Sim, nesse caso eram meninos e menina. Menino e menina.
certo? Eu não aconselho, gente, eu não aconselho, de verdade. Foi. Eu consegui pegar antes de entrar no chuveiro, sabe? Mas, gente, era isso. Olha só, falamos de rotina, de escola, de tarefa, de bondade, de quarto onde dormir. Muito bom mesmo. E toda sexta-feira estamos aqui. Ana me ajuda. E essa partilha que é boa. Olha só, por mais que talvez para você está desafiador, para você, às vezes você não sabe exatamente o que dizer, o que falar, aí vem uma palavra, às vezes aqui da live, alguém falando, e a gente vai se complementando, certo? Beijo grande, bom fim de semana e vamos fazer Dia da Família, hein, gente? Tchau, tchau.